Fala pessoal, vamos voltar aqui com a live do Antônio Fortino. Agora nessa segunda parte eu acho que a live vai ser mais focada no assunto que eu acho que todo mundo quer saber, que é a formação de cavalos novos. Eu vou esperar aí um pouquinho até o Antônio entrar, a gente recomeça, o pessoal vai voltando. Então só quando o Antônio entrar, para ele me dar um oi aqui, e aí a gente reinicia. Nesse momento, pessoal, só para quem está chegando agora, ou enfim, a partir de agora, comecem a mandar as perguntas na interrogação, que eu vou tentar de alguma forma ir lendo e fazendo elas. Eu deixei um bom tema, um bom papo aqui já pré-separado para a gente falar, mas toda pergunta é útil e importante para a gente dar continuidade às opiniões, tudo isso ajuda. Não dá para a gente falar de tudo, mas do que der, a gente vai falar. Só para finalizar o papo de passaporte, Fortino, você falou que aqui no Brasil não funciona. Na Europa, você salta as provas só com o passaporte do Studbook? Então, na Europa, é assim, o cavalo nasce em um Studbook, né? Ou registra-se o cavalo em um Studbook. Ele, na hora do registro, ele recebe o passaporte. O passaporte, de fato, ele nasce no Studbook, no Holstein, KWPN, BWP, Sela francês. Então, nesse passaporte, que ele é muito parecido, ou o nosso é muito parecido com o deles, né? Tanto da CBH quanto da associação, consta tudo o que necessita para controles de provas, vacinas, resenha, número de chip, exatamente igual. O cara pega esse passaporte, né? E o cavalo, quando entra no esporte, ele circula pela Europa inteira com esse passaporte. E esse passaporte é aceito em todas as provas até 2 estrelas, né? Então ele não precisa fazer nenhuma capa feia, ele não precisa ter nenhum selo de participação, selo de isso, selo daquilo. Ele pega o passaporte, leva, apresenta na inspeção veterinária, recebe lá o seu carimbo de examinado, etc. E ele salta a carreira de... Nem essa coisa do selo que a gente tem anual aqui existe lá? Não. Ele salta, por exemplo, eu tenho uma égua que saltou Fontainebleau, que é um campeonato super famoso, né? Principalmente o de cavalos novos, né? Que é um nacional de cavalos novos em Fontainebleau, participam mais de 3.000 cavalos, você vai com o passaporte e manada, né? Então, e essa égua tem o carimbo de Fontainebleau e nunca teve capa feia. A capa feia entra realmente num outro estágio, e aí você tem que incluir a capa dentro, mas você mostra, a capa feia é uma autorização para participar do esporte. A propriedade do cavalo está impressa e expressa no passaporte que você tem, né? É que nem aqui da associação. A associação é um cartório, né, de registro. É que nem você comprar um imóvel e não transferir seu imóvel num cartório de registro. Você faz o contrato de compra e venda, não vale nada. Quando você não registrar, e a associação tem essa função, né? E é reconhecido isso perante um juiz numa eventual briga judicial, né? Você pega passaportes de confederação que tem um nome de proprietário e tem outro nome de proprietário na associação. Acontece um problema, quem é o culpado, né? Quem é o proprietário de fato do cavalo? Fatalmente perante o juiz, ele vai dizer que o proprietário do cavalo é quem está no passaporte da associação. Por isso é importante também transferir, né? Tirar do seu nome, e o da confederação, a confederação tem a chancela, tem a autorização do Ministério da Agricultura, mas ela não é auditada pelo Ministério da Agricultura, né? O Ministério da Agricultura não pode entrar dentro da CBH e falar para eles: eu quero ver os seus livros, os seus controles. Eu mesmo tive um caso que eu pedi um passaporte para uma égua minha, eles trocaram a filiação da égua, e tive que refazer. Eu tenho isso até acontecendo comigo, imagina com o Brasil afora, porque não é a função da CBH controlar, né, genealogia de cavalo, né? A função dela é ligada ao esporte. A genealogia, a propriedade, isso está nas associações. Então, essa também é uma grande briga, assim, uma coisa que
é difícil de mudar, a gente já tentou via associação se compor com com essa gestão atual da confederação, mas não tem conversa, porque fala que tem lá a portaria, ele vai obedecer a portaria. Então, o único caminho é judicialmente entrar e pedir a paternidade aí do passaporte, né? E isso acaba causando também essas coisas de encarecer cavalo novo, né? E qual é o objetivo lá fora? Só tem um. Fazer cavalo novo custa caro. E quanto mais cavalo novos forem feitos, quanto mais cavalo novo entrar no mercado, e bem entrado, né, ele vai arrecadar lá na frente. Né? É muito pequeno pensar no dia de hoje. Né? Nós temos que pensar, os dirigentes, tem que pensar num programa de médio a longo prazo. Né? Só que aqui brigam por R$ 80 um passaporte. Quer dizer, a primeira ação dessa gestão atual foi quando assumiu, nós brigamos tanto para tirar selo do passaporte, reconhecer o passaporte da associação. Aí o primeiro ato que faz uma gestão é cria-se o selo de novo de cavalo novo, obriga-se o passaporte da CBH a ser apresentado nas provas, e aí pô, é mais custo, o cara paga, além, o cavaleiro paga inscrição na federação, inscrição na confederação, passaporte na associação, passaporte na confederação. E isso vai acumulando. Imagina um cara que tem um cavalo novo, não tem problema. Agora pega aí criadores ou pessoas que estão querendo investir, estão investindo em quantidade de cavalos novos, vai ver, desestimula e encarece. Né? Então eu sou favorável a realmente arrecadar no momento que tem que arrecadar e buscar arrecadação não num negócio que vai trazer benefícios para o esporte, né? Eu costumo falar, não, eu defendo isso, né? Nós temos um esporte que é atípico de todos os esportes olímpicos, né? Nós temos aqui um esporte onde nós temos que trabalhar o cavaleiro, né? Melhorar a qualidade dos cavaleiros, e nós temos que é o atleta humano, né? E temos um atleta animal, que é o cavalo. Sem cavalo nós não temos esporte, sem cavaleiro também não temos. Então nós temos que ter os dois sendo fomentados e incentivados para serem feitos simultaneamente. Né? E isso faz parte da minha gestão e do Paulo, junto com a gestão lá do Betão, quando ele aceitou a nossa filiação, a associação é filiada à confederação hoje, né? Justamente para viabilizar essas provas que acontecem até hoje. Né? O primeiro festival do BH foi feito na gestão do Vitório Sicker, e a segunda também, e depois foi retomada na nossa gestão. Né? Então, mas isso é o assunto que nós vamos entrar mais um pouquinho para frente. Mas faz parte aí de desonerar o custo de cavalo novo. Show. Agora vem a pergunta de $1 milhão, e nem fui eu que fiz. Quem mandou a pergunta foi o José Mário. Eu beber uma água? Espera, pode ir falando. Não, o seu Zé Marta pergunta aqui, ó. Em seu ponto de vista, qual o maior erro que vem ocorrendo na formação de cavalos novos no Brasil e como corrigi-lo? Quando eu falo isso, eu imagino que é a questão que vem sendo debatido imensamente, que é a pergunta por que os cavalos novos no Brasil não chegam nas provas fortes e se é verdade que eles não chegam. Tá. E agora vamos botar com você. Agora vamos beber água já. Olha, para mim responder essa pergunta, eu tenho que voltar no tempo, de novo, né? Eu vou voltar e eu não quero ser assim chato de falar de minha gestão, a do Paulo, mas voltando no tempo, e eu falo voltar no tempo, eu falo em voltar para 2008, quando nós sentamos, eu e o Paulo, e fizemos uma avaliação do que era cavalo novo e do que poderia ser cavalo novo, né? O que era cavalo novo antes de 2008, né? Cavalos novos, ele eram provas isoladas, provas junto com outras categorias, né? Abria as provas, era cavalo novo, mirim, júnior, ou mini mirim, ou jovens cavaleiros, ou amador, sênior, bababá, e incluía lá um cavalo novo, 5 anos, e aí afim. Ou seja, quem entende um pouquinho sabe que é incompatível você armar uma pista para atender um amador,
um mirim e um cavalo novo com as mesmas características de percurso, né? Então, nós identificamos, assim, por mais que houveram no passado, antes de 2008, algumas tentativas de formar circuitos de cavalos novos, por exemplo, tinha um programa que chamava Potro do Futuro, né, que foi uma coisa idealizada pelo Marcelo Artiaga, um plano bem bacana que contemplava quem tinha cavalos que queriam seguir uma carreira esportiva e depois receber uma premiação lá na frente. Enfim, ele tentou isso, a associação tentou, e o grande problema aí, dando só um parêntesezinho aí, são de gestões, né? Você faz uma gestão, faz um plano, idealiza um plano, o cavalo é médio, longo prazo, entra uma outra gestão, derruba tudo, porque inventa novas coisas e não dá seguimento, não dá continuidade às ideias boas, horas por falta de conhecimento total, horas por vaidade, né? Que o mais acontece. O cara não foi ideia minha, então vou enterrar isso daqui, vou fazer outro. Então, tiveram algumas tentativas. O próprio o pai do Paulo, Vitor Forani, fez um circuito uma vez com o Souza Leão, até investiu em cavalo novo. O pai do Paulo investiu muito em cavalo novo, com cavaleiro, mandava cavalo, etc. Tal. Também, depois da gestão dele, o troço morreu. Enfim, então houve várias tentativas. E, de fato, acontecia um evento grande de cavalos novos, que era o Brasileiro de Cavalos Novos. Esse era o evento que todo mundo fazia seus treinamentos, ou inscrevia os cavalos nessas provas misturadas, e vinha em dezembro, que era em dezembro que acontecia, e botava uma pauleira lá, e o cavalo tinha que saltar, e tinha julgamento subjetivo, tinha uma série de coisas que pegava os cavalos de bate-pronto. E nessa época, embora tinha grandes criadores, nós estamos falando de grandes mesmo, né, criadores de mais de 100 produtos. Tinha em Minas Gerais o Dr. Marcos da Vale Mendes Júnior, né, tinha Mendes Júnior, tinha em Brasília, enfim, do próprio Dr. Enio, Criando em Volume, o Aras do Anjo, enfim, tinha tantos volume, mas o fato é que o Brasileiro de Cavalos Novos, de 7 anos, entravam 6, talvez, quando dava muito, 10 cavalos, né, nos 7 anos. Ou seja, não chegava, os cavalos não chegavam mesmo. E não é que falava que criava-se pouco, né? Quando a gente pensou no qual seria a estratégia da associação, e a associação ela é de criadores e não era de fomento ao hipismo, né? Esse daí era um dever realmente de nível confederação do esporte, mas a gente falou, não adianta nada a gente criar e não ter onde mostrar esses cavalos, onde serem mostrados e valorizados, né? Porque quem cria alguns por esporte, alguns, a maior parte, por vender receita, né? Tem que pagar as contas. Então nós criamos, o Paulo e eu retomamos o projeto festival, né? Retomamos depois de muitos anos sem fazer. Nós estamos falando aí da época do Vitório, que foi o último. Nós tivemos aí, acho que um gap aí de uns 6, 7 anos sem fazer absolutamente nada. Nós tivemos, isso eu preciso salientar aqui, que eu recebi a associação das mãos do Dr. Enio e do Romeu Ferreira Leite, numa condição muito privilegiada. Nós recebemos uma associação, isso eu falo e eu quero deixar isso aqui fixado, porque nós recebemos uma associação com um caixa em dinheiro de R$500 mil. Na época era muito dinheiro, era um bom dinheiro. Então você fazer projetos com um caixa te dá mais segurança. O dinheiro não é tudo. Eu falo que a ideia vale mais do que o dinheiro. As ideias, elas têm que se valerem muito mais do que o dinheiro, porque com boas ideias você faz dinheiro, né? E, então isso a gente deve muito ao, infelizmente, falecido Dr. Enio e ao Romeu, que tentou em cima do caixa mesmo e administrou bem. Então a gente
começou a ver que precisava uma organização desse negócio de cavalo novo. E nós criamos a Copa BH de cavalos novos, né? E a Copa BH, ela, como o cavalo novo não tinha muita... não interessava muito os comitês organizadores, porque eram números baixos de inscritos, então não arrecadava. Eu não lembro a gestão do presidente, mas eu lembro com quem eu falei, foi com o Vitor Alves Teixeira, que era diretor da Santo Amaro de Salto. E eu sentei e falei, Vitor, preciso aí trocar uma ideia, e nós temos um plano de fazer uma Copa chamada Copa BH dentro das Copas Santo Amaro, né? O Vitor falou, olha, não dá porque é muito custo. Eu falei, mas deixa eu concluir que eu já sabia qual era a sua resposta, mas a associação está com caixa. E eu acho que para estimular a vinda desses cavalos e dos cavaleiros, nós temos que melhorar a premiação. É uma forma de chamar eles e começar a implantar um conceito, né, de formação de cavalos novos. E aí o Vitor topou na hora. Então nós bancamos quase um ano de premiação, bancamos júri, medalhas e escarapela. E a Santo Amaro recebia todas as inscrições e ficava para ela. Então a gente fez essa parceria e trabalhamos quase um ano, implantamos a Copa Santo Amaro, depois acabamos tendo assim que a Paulista reclamou, pô, por que só faz com a Santo Amaro? Aí abrimos isso para a Hípica Paulista, continuamos com a Hípica Paulista também, bancando uma parte não lembro o período, mas bancando. Quando o negócio começou a tomar corpo, a gente falou, pô, já dá para vocês dividirem, né? Vamos meiar a despesa, tirar o júri, pagar metade da premiação, e fomos tirando o pé do acelerador devagarinho, sem desestimular. Você vai falar, pô, mas tinha uma fábrica de dinheiro, a associação ficou pondo dinheiro. Nós tivemos outra felicidade, que foi, ou era até polêmica a história, as importações dos cavalos, né? Surgiu neste mesmo, quase simultâneo, aquela avalanche de importação de cavalos. E o parecer de importação, quem dava era a associação e a CBH, né? Então a associação cobrava, se não me engano, na época, acho que era 2.000 ou 3.000 reais, para dar o parecer e importava. E a gente tinha uma pressão enorme dos criadores, falando, pô, nós temos que fechar, nós não podemos deixar entrar cavalo do jeito que está entrando, é um absurdo. E a gente, sabendo da dificuldade que estava se passando a criação naquele momento, porque era uma concorrência desleal, porque a gente sabe como vieram os cavalos, né? A gente paga imposto aqui na ração, no medicamento, na mão de obra, e aí o cara importava o cavalo subfaturado, naquele jeito que a gente já conhece, né? E era uma concorrência desleal, não dizendo de qualidade, dizendo de custos, né? Então, aí a gente falou, pô, não vamos pegar toda essa verba, todo o dinheiro oriundo da importação e vamos transferir todo esse dinheiro para a formação de cavalo novo. Vamos trazer armador de pista, vamos ensinar os armadores, ou tentar transmitir para os armadores de pista como é uma armação de pista de cavalo novo. Vamos abrir o circuito, em vez de ser um circuito estadual, porque a associação é uma associação nacional, vamos abrir um circuito nacional de cavalos novos, vamos bancar isso daí, vamos... E foi assim que a gente foi bancando e organizando. A gente que organizava o Campeonato Brasileiro, nessa gestão, a gente trocou, a gente fez uma permuta entre aspas. O Agromen queria muito organizar um campeonato de cavalos novos, ele fazia o paulista de cavalos novos, mas não fazia o brasileiro. E aí nós negociamos isso com confederação, federação e associação, e o brasileiro foi para as mãos do Agromen. Também a associação não fazia sentido organizar, porque era um brasileiro de cavalos novos, não era um brasileiro de cavalos BH, né? Podia saltar, se quisesse entrar com uma mula lá, podia saltar, né? Tinha que só ter registro em algum studbook registrado no Ministério da Agricultura. Então, às vezes, a gente pagava a premiação, gastava dinheiro e ganhava um por sangue.
Às vezes nem ganhava, mas fazer todo aquele circo para dividir com os outros, a gente não achava que era coerente. Por isso que o formato do Festival do BH tomou corpo, né? Porque a gente começou a botar o dinheiro e a força nossa em cima do festival. Então, aí... Eu posso interromper um pouquinho, porque a Uh, gente está entendendo no tema, eu sei que você vai chegar no seu ponto, mas só para a gente não perder, não ter que voltar lá atrás de novo para falar disso, você falou aí agora há pouco de armação de percurso, que é uma coisa que eu recebi de mensagem, e que tem uma pergunta barra crítica que é: por que eles juntam as provas de 6, 7 e 8 anos no mesmo percurso, se faz sentido isso, sendo que são cavalos teoricamente estão em evolução? com certeza, isso não deveria passar por nenhuma aprovação de programa de... Não sei quem está perguntando se esse caso é no nacional ou no estadual ou se é num ranking, né? A CBH, ela tem gerência sobre os nacionais e manda normas relativas a ter que cumprir, embora esse negócio de normas também eu gostaria de falar um pouco, mas se for federação, cabe à federação não permitir isso daí, porque isso daí foi uma briga, foi uma luta muito grande de desvincular. E é lógico, como que um cavalo de 5 anos, você pode armar um percurso para 5, 6, 7 anos? São percursos totalmente diferentes, né? A gente trouxe a minha grande experiência, eu não sou armador de pista, mas eu sou curioso e gosto de aprender. Eu participei nós trouxemos o Eugênio Mathieu. Eugênio Mathieu, irmão do François Mathieu, é o armador, até hoje, se eu não me engano, há muitos anos, de Lanaken, o Mundial de Cavalos Novos, né? E nós tivemos uma feliz ideia, ou felicidade de poder trazer ele, a agenda dele é muito cheia, e nós trouxemos ele para armar e para fazer palestras para armadores, né? Falando como que deveria ser armado, qual é a condição. E nessa época a gente juntou alguns, não lembro o nome de todos, mas depois do curso a gente fez uma linha para que habilitaria. Oi? Não, passou uma moto aqui, eu não estava te ouvindo, desculpa, continua. Nós credenciamos o Beto Raposo, para ser o armador oficial da associação por um ano, para todo o circuito nacional da Copa Nacional, Copa BH Nacional. Então a gente pagava, a associação pagava passagem, os honorários dele, alimentação, para ele ir aonde tivesse o cavalo. Por que isso? Primeiro porque ele tinha pego a mão, né, de armar, dentro dos princípios do Mathieu, e porque ele acompanhava o grupo de cavalos. Na maior parte, né, o armador ele está acompanhando os grupos, e os grupos de cavalos mudam muito de qualidade. Eu falo isso porque eu avaliei vários cavalos aí em projetos olímpicos, etc. E sempre tem um grupo de cavalos, ou de 4, ou de 5, ou de 6, ou de 7 anos, que eles não são bons, eles não são tão bons, porque não sei porquê, não me pergunte, eu não tenho essa resposta, mas eu te falo, o grupo de cavalos do ano passado, de 6 anos, de 5 anos não era tão bom quanto o de 6. Mas é um fato. E aí o armador tem que armar de acordo com o grupo, com a qualidade de cavalos, né? A armação tem que corresponder a isso daí. Então, a gente pagou e um dos principais pontos que o Mathieu prega é que, principalmente no 4 e 5 anos, quer dizer, cavalo novo nenhum pode tomar, principalmente no 4 e 5 anos, nenhum susto, né? Nós estamos lá para ensinar eles, não para assustar. E ele fala que as armações elas têm que ser convidativas, fáceis até a metade do percurso, para dar tempo de o cavalo relaxar. Para o cavalo relaxado, o cavalo tenso não salta, ainda mais cavalo novo, que é uma tendência natural, e o cavalo precisa relaxar. Depois que relaxar, você começa a poder reunir, colocar alguma distancinha um pouco mais apertada, para você aí tirar o máximo do seu cavalo sem poder dar nenhum susto nele, né? Então, eu nem lembro por que a gente chegou nesse tema aí, foi a pergunta, se eu respondi toda a sua pergunta. É só isso. Era mais simples a resposta, que é
se você concorda com essa coisa de juntar as provas. A Andrea Não, falou aqui, os 7, 8 anos junta para ganhar tempo. Mas eu é, já cansei de reconhecer pista de 5 e 6 e 7, é. e aí acaba fazendo handicap para os 8, ou você bota só um obstáculo a mais. Não É, é um percurso diferente para a idade. eu concordo até com a André, eu acho que os 7, 8 anos, eles são bem próximos, né? Aliás, os circuitos de 7, 8 anos lá fora, eles acompanham o circuito internacional, né? Eles são young horse, né? Às vezes 1 estrela, 2 estrelas, mas é os 7, 8 anos. Inclusive, eu vi a live do seu Jorge, ele sabiamente fala sobre os 7, 8 anos, eu concordo com ele, né? A formação do cavalo 7, 8 anos ali o principal do final da formação do cavalo novo, né? E ali nós temos que se preocupar realmente, e a ideia dele de fazer indoor, e de juntar um pouco mais o cavalo, de ter o cavalo melhores condições de condução e de impulsão, né? Fazer o cavalo fazer a força é muito importante, mas antes disso o cavalo tem que estar numa qualidade de condução para fazer isso dentro de uma área pequena. Tá bom. Fortino, deixa eu só dar um feedback assim, e eu vou falar isso de maior coração de todos. Se a gente for, cada pergunta que eu fizer, a gente for entrar em cada detalhe da Vou me palavra, estendendo, a né? gente não vai contar nada, porque a gente já de novo bateu meia Vamos hora lá. de live, Tá. e a gente não chegou, nem, você não respondeu nem a pergunta inicial, que é Eu estou ganhando tempo para acabar logo. só para outra pergunta que vem sendo feita, que o Neco falou isso na live, outra pessoa falou isso numa live, foi feito algumas vezes, e a gente vai voltar para a pergunta principal, mas como você falou do assunto, prova de cavalo novo aos 4 anos, acaba, não acaba, por que fazer, tira, não tira, o que você acha? Olha, eu sou favorável a informar e tentar educar, né? Tentar mostrar os caminhos. A decisão do caminho ela está vinculada à necessidade das pessoas, da sabedoria das pessoas, e tudo na vida você tem que tomar uma decisão, certa ou errada, você tem que tomar. Se você perguntar, você gostaria de botar o seu melhor cavalo numa prova de 4 anos? Eu respondo não. Não, prefiro perder a idade dos 4 anos e entrar nos 5 anos. Mas eu tenho minhas necessidades, né? Eu tenho outros cavalos que eles precisam serem acelerados, porque talvez eu não acredite. Isso não é. Eu não acreditar não significa que o cavalo é ruim. Não acreditar, esse é o grande barato, vamos dizer, de criar, é que não é exato, né? O que eu acho que é bom não vira, às vezes, e o que eu acho que não vai virar, vira. E eu acho que o 4 anos, ele está diminuindo ano a ano, né? Ele cada vez diminui, mas eu acho que seria muito ditatorial chegar e falar a partir de hoje acabou a prova de 4 anos. Eu sou mais em informar. Olha, você tem um bom cavalo, você quer o cavalo para um grande prêmio, Bom, vamos ganhar. A Europa está acabando com a prova de 4 anos, né? Mas mais por cultura, né? Está acabando por isso. E vai acabar aqui também. Mas eu sou contra de chegar amanhã, que ainda tem pessoas, e chegar e falar, olha, não vai ter mais prova de cavalo 4 anos. Eu acho que é uma coisa desnecessária, porque está se provando que quem preserva tem muito mais longevidade, tem muito mais resultado do que quem acelera, né? Então, é cultural, e eu vou pelo caminho da cultura, de informar. Olha, é isso assim, assim, assado. Quer fazer? Faça. É como a gente vê pessoas pegando cavalo aí de 7, 8 anos, inscrevendo eles, e cada um tem o seu feeling do cavalo, né? E fala, pô, meu cavalo de 8 anos, ele é feito para ganhar a prova de mini GP, vou correr com ele no mini GP, mas ele fez essa opção. Ele não vai querer o cavalo lá para cima, né? Mas quem quer e quem tem esse cavalo deveria pensar, falar, porra, preservo ele, porque você vai correr com um cavalo de 7, 8 anos no mini GP, qual é a sua chance de ganhar com 80 outros concorrentes que têm cavalos
experientes, né, de 12, 13, 14, 15 anos de idade, que são rápidos, que são experientes. Sua chance de correr atrás do prêmio é bem pequena. Pode ser que ganhe, mas vai ganhar uma, vai perder muito mais. Então, tá. Voltando aí no tema, só para já avisar o pessoal, não vão ser 3 horas de live. Eu vou encerrar com 2 horas. É o meu acordo com todo mundo. Não vou fazer diferente hoje. Faço outra live. Quanto tempo nós temos? Temos meia hora. Tá. E agora a gente volta à pergunta que é o porquê que você acha que os cavalos não estão chegando. Você estava chegando, imagino eu, que no projeto olímpico Tá. da sua gestão, que eu acho que é talvez um formato, um exemplo, que eu acho que você pode falar um pouco mais para a gente chegar nessa pergunta referência, que é por que você acha que os cavalos não estão chegando? Vamos lá. Olha, eu não concordo que os cavalos não estão chegando. Eu acho que aí tem uma avaliação um pouco errada. Eu acho assim, se a gente parar para pensar que nós estamos falando de cavalo novo, de projetos que foram focados para formar cavalo novo, nós estamos falando de 12 anos, né, para cá. 12 anos não é nada para é uma geração de um cavalo que começou há 12 anos atrás, né? É muito pouco para você chegar e afirmar uma coisa dessa. Eu acho que hoje nós temos provas de cavalos novos de 7 anos, como eu falei no início, com 50, quase chegou a 60 cavalos. Se chegam 60 cavalos nos 7 anos, essa daí já está respondida a formação do cavalo. Eles estão chegando cada vez mais, e não é porque nós aumentamos a nossa criação. Há mais de 10 anos, a nossa criação flutua entre 700, 800 cavalos por ano. Então, não é a quantidade que aumentou, foi a qualidade, a conscientização de formar cavalos. O outro ponto, que é bem polêmico, de falarem que nós não temos cavaleiros aptos a fazer cavalos novos, né, que esse é o ponto mais polêmico, talvez, da história, eu também concordo e discordo. Eu não tenho não posso afirmar que nós não temos, porque também esse cavaleiro formador de cavalos novos também é uma coisa recente. Até muito pouco tempo atrás, não valia nada um cavalo de 4 anos. Não valia nada um cavalo de 5 anos. Agora, atualmente, estão começando a valer. Então, atualmente está se valendo a pena a você focar em formação de cavalos novos, né? A gente sabe que na Europa, uso sempre o termo Europa, porque eu gosto, a gente tem que copiar as coisas que dão certo, né? Existem cavaleiros especializados em formar cavalo de 4 e 5, outros especializados de 6 e 7 e outros de 7 e 8, né? E isso não é de hoje que eu penso, isso daí vem até lá do Paulo Foroni, e que eu preciso contar isso daí, porque é uma coisa que ele falava muito, né? Que o pai dele sempre foi um criador, e foi um criador que colocava cavalos na Europa para saltar. E ele teve um cavalo aqui no Brasil que chamava Elixir de Madame, que era um cavalo muito bom, mas bom mesmo, era um cavalo de 6 anos, e ele procurou o Eric Navet, que, é campeão olímpico com Quito, etc. e tal, e que se especializou em formar cavalos novos, né? E ele procurou, o Vitor Foroni procurou e falou: tem um cavalo excepcional, 6 anos, que eu quero colocar na sua mão, né? E ele falou: olha, desculpa, mas ele é muito novo para mim. A minha especialidade é pegar o cavalo no 7, no 8 e devolver esse cavalo para um mini GP ou até num GP. E eu não vou mais pilotar cavalo no GP. E ele era já campeão mundial. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós demandamos um pouco mais de tempo para criar esses nichos de mercado, né? Não é com 12 anos que nós vamos despertar a atenção de alguns cavaleiros, algumas centrais, aí, ou manejes, para criar esse nicho de formador de cavalo, né? Então, hoje nós temos aí cavaleiros que realmente estão de quarta a domingo em prova e que tem cavalo novo para formar. Ou esse cavaleiro tem um segundo, né, a altura dele, que está preparando, que está ajudando a formar o cavalo,
ou esse cara não pode ser um formador de cavalo novo. Né? Por quê? Como é que você forma um cavalo montando cavalo segunda e terça-feira? Porque toda semana ele está na prova. Não existe, não tem como. E lá fora acontece isso. Tem excepcionais cavaleiros que vão acompanhando os seus auxiliares, né? E orientando nessas horas que dá, né? No domingo à noite. E o cara sai da prova, né? Sai da prova domingo, vai para o manejo dele e treinar, porque não tem tempo mesmo. Terça-feira ele está dentro do avião à noite indo para um outro lugar. E aqui também, embora não tenha a quantidade que tem prova lá, mas aqui também, os cavaleiros têm que estar quarta-feira, trabalhando o cavalo para as provas. Então, eu acho que nós também não temos a chance de saber se esses cavalos não chegam. O Rafael Ribeiro eu li a carta dele, não vi a live, mas eu compartilho muito do que ele falou lá. Eu acho que nós precisamos ter uma chance de mostrar se os cavalos agora, com essa genética, com essa formação, têm alguma chance de chegar. Mas do jeito que está hoje, regido o esporte pela CBH, nós não temos chance nenhuma. Isso eu sou muito franco, e eu sou um brigador por isso, porque nós não temos nenhum plano, né? Não tem nenhum projeto para a gente fazer esses cavalos chegarem. Né? E não é a partir da manhã colocar uma prova de 1,50 m, 1,60 m, que nós vamos ter resultado. É lógico que isso vai dar um tiro no pé. Tem que ser um negócio progressivo com um projeto de médio e longo prazo. Né? Nós não podemos estar aqui sentado e vendo o dirigente do MOR do hipismo recusar, como recusou um projeto que eu entreguei na mão dele no primeiro semana de mandato dele para fazer um projeto olímpico Tóquio 2020 melhorado daquele de 2016, do Rio 2016. Né? Engavetou, não deu sequência. Hoje nós temos uma CBH que não tem diretor de cavalos novos, não tem até hoje. Né? Eu fiz parte da diretoria lá e eu deixei também isso praticamente elaborado. Não existe uma pasta, um capítulo específico de cavalos novos. Não sei se você sabe disso, mas quem rege o cavalo novo é o regimento do Campeonato Brasileiro de Cavalos Novos. Não tem um capítulo próprio de cavalos novos. Agora é possível a gente ter que ter um cavalo novo, que é a ferramenta de trabalho de um cavaleiro, sem ter a importância dentro de uma CBH. Eu não consigo admitir isso e não posso conviver com isso, porque a criação depende muito do resultado do esporte. Né? A criação, se o esporte não anda, se o esporte não evolui, você vai criar para quê? Né? Então, nós temos que ter união e bater e exigir isso daí, mas isso tem que exigir em forma de comunidade, de cavaleiros que são influentes, de dirigentes, porque o cavalo novo é o que eu te falei lá no começo. Né? Tem cavalo, nós vamos ter cavalo olímpico como? Quem tem 4, 5 milhões de euros para comprar um cavalo olímpico? Né? Não é muito mais fácil a gente formar esses cavalos, ou ter a chance de serem formados, né? Dentro de um custo Brasil, e depois colocar na mão desses super cavaleiros que estejam na Europa, ou que estejam aqui no Brasil. A gente tem que criar esse produto, e esse é o meu pensamento aí, e eu bato muito nisso, mas infelizmente a gente não é ouvido e não bota em prática. Nós temos como Federação Paulista, adaptamos esse projeto que eu entreguei, né, na ocasião, e fizemos uma seleção bacana de cavalos, ia finalizar esse ano, e a proposta era finalizar dando um grande incentivo para os cavalos que fossem eleitos como os cavalos possíveis, cavalos bons para a Olimpíada. Mas como é que a gente pode falar que um cavalo desse pode ser olímpico fazendo prova aqui de 1,40 m, 1,45 m? A gente sabia disso, mas a gente enfrentou, e dentro do regulamento nosso da federação, a gente colocou: se porventura, no futuro, houver uma seletiva de cavaleiros e de cavalos para participar de uma equipe olímpica, a federação bancaria isso, né, para levar esses caras até a disputa. Né? Mas alguém falou de fazer uma disputa aqui no Brasil, de uma seleção? Né? Ficou engavetada a coisa. Então, a cavalo novo, a gente vai estar nadando, mas está sendo formado, na minha opinião.
não tem que melhorar, tem ajustes a serem feitos, mas quantos cavalos saíram daquela seleção do Rio 2016, né? Implacável, o próprio Landpeter, né? Pô, o Landpeter foi uma briga nossa de colocar, briga sim, não é briga de lobby, briga por mérito, né? Ele conquistou a vaga dele lá, cavalo BH, com um cavaleiro brasileiro, né? Pô, tem tantos cavalos, e a gente sempre falou, o projeto olímpico é um projeto que visava a Olimpíada, mas o legado disso era maior na formação dos cavalos. Pô, eu lembro o Marquinhos Ribeiro, aí pô, ele monta a Prince de Revel, ela foi feita dentro desse programa, era bacana, a proprietária dessa égua aí vinha entusiasmada, fala, pô, o que nós temos que fazer? Eu estou dentro do projeto, sabe? E olha o que deu, olha a Prince que chegou, né? Olha tantos outros, o Restless chegou no final, o Radiator participou, foi até a final, a Mesaluna foi vendida para a Europa, para o Ian Tops, né? Para a Heroína saltar, Balo Best, quanto, sei lá, tem inúmeros cavalos que ficaram de resíduo desse projeto aí. Então, nós temos que ter projetos e tem que ter incentivo para as pessoas cada vez mais apostarem e seguirem convictos de que podem, né? Eu, só para ir pegar um ganchinho, não sei quanto tempo nós temos aí, mas eu gostaria de falar muito sobre... Eu fui procurado essa semana pelo um grupo de São Paulo que está formando uma chapa para ser candidato, para tentar a eleição na CBH, e eles me perguntaram exatamente essa pergunta: o que você faria? Quais são suas ideias, né? E eu falei, nós temos que voltar àquela tempo que a associação ela mandou 3 cavalos para a Lanaken disputar o Mundial de Lanaken, né? A Burgel foi para a final de Lanaken. Né? Falar que a gente não sabe isso, nós estamos falando quantos anos atrás, né? 8 anos pelo menos atrás. E ela foi lá, foi para a final, fez uma falta na final. 7 anos, não era madeirinha baixa. Não podemos ir mais para a Lanaken, mas eu acho que a gente tem que fazer um projeto de premiar quem faz cavalo bom e dar, não em espécie em dinheiro, mas dar em benefício. Né? Eu acho que cavalo novo, o maior prêmio do cavalo novo é a possibilidade de você fazer o cavalo novo. Né? Você dá só o prêmio na prova é uma coisa que você vai estimular o cara a preparar o cavalo para ganhar aquele prêmio. Eu sou contra a premiação de prova. Já visto o próprio Mundial, um cavalo que ganha um Mundial de 8 anos ganha 8.000 euros. Né? Ganha um Mundial, mas o maior prêmio dele é que sai do Mundial. Aliás, o Hipomundo colocou uma matéria hoje muito legal, que é o resultado dos cavalos que vão para a final em Lanaken, quantos chegam no 1,50 m, no 1,60 m. É muito legal, eu recomendo para quem tem acesso ao site Hipomundo aí, porque ele faz essa... E curiosamente, eu peguei só um exemplo de 2013, os 5 anos de 2013, 70% dos cavalos que participaram da final de 2013 de Lanaken chegaram nas provas de 1,45 m, 1,50 m, 1,60 m. Quer dizer, aquela teoria, Lanaken é um negócio muito comercial. É sim, mas lá tem um programa, lá tem 3 dias, o melhor vai para a final mesmo. E se vai para a final, o cara sai com dinheiro no bolso se ele quiser na hora, né? Então, eu acho que o prêmio que a gente poderia, e eu sugeri, se a gente não pode ir para a Lanaken, vamos fazer um ranking aqui que dê a premiação para os 5, 6, 7 anos e levar para Wellington, né? Vamos fazer uma prova, né? Um intercâmbio. Esse intercâmbio é super válido, né? Você pegar a informação do que rola no maior, nos 3 meses que o mundo inteiro está quase lá, né? Você poder levar um BH. Aliás, nós mandamos uma vez o Marcos Ribeiro e o Rocco para Wellington divulgar os cavalos BH lá. Nós remamos muito antes da onda, né? Era uma frase, era uma coisa que o pai do Paulo falava. Para pegar uma onda, o surfista, para pegar uma onda, ele tem que remar no tempo certo, né? Não adianta nem remar antes e nem depois. Mas nós mandamos, a gente estava com essa coisa de mercado americano já lá atrás, né? Mas eu acho que isso daí poderia eu sugerir fazer um ranking e levar os 3 melhores cavalos BH. Se eles não passarem na Piro, que desça um degrau, leve o 2º colocado ou leve o 3º colocado, né? Enfim, eu acho que também esse é um plano legal. Tomara que esse pessoal que assuma
ou se o atual presidente continuar, que reveja, né, essa coisa do cavalo novo, porque nós estamos abandonados pela maior entidade que organiza o esporte no Brasil. Bom, essa é a pergunta que eu vou tirar disso aí. Eu vi um pouco a discussão que está rolando nos comentários, que eu acho maravilhoso, queria poder ler todo mundo e responder, não dá. Então eu tento acompanhar aí um pouquinho. Você então atribui, a gente falou disso um dia desses, ou não sei se foi você, mas enfim, a gente está ficando no momento, como não tem mais entrando cavalo de fora, os cavalos novos estão sendo vendidos para os amadores. Porque você precisa ter o cavalo novo. Exato. Mas aí alguém comentou aí, acho que até foi o Rogerinho, que é um outro ponto de vista que eu acho que a discussão é isso. A CBH deveria olhar para os cavalos novos, porque eles são o que fomentam o esporte. Se não tiver cavalo, não tem esporte. Isso. E cavalos novos. A gente está falando muito do BH, mas a gente tem que lembrar que a chancela tem que ser cavalos novos, porque se é BH ou se não é, o importante é pular. Mas o Rogerinho, acho que foi o Rogerinho que falou isso, ou se não foi, desculpa, não lembro quem foi, comentou que também falta um pouco os cavaleiros segurarem os cavalos para eles, porque aquilo ali porque muito se fala falta um investidor, falta alguém que pague, falta o cara que segura, o amador compra. Mas, pô, o cavaleiro também precisa ter o cavalo dele, porque senão como é que ele mostra o serviço dele? Por que o cavaleiro não segura? É responsabilidade do cavaleiro? É responsabilidade do Aras? Por que o Aras não segura os cavalos? De quem que tem que ser o cara que segura? Você acha que se a gente tiver um investimento, vai ter? As pessoas vão querer segurar os cavalos? Olha, é uma situação difícil. Isso daí é oferta e procura, né? Quanto mais procura tiver, maior é a tentação de vender. Os preços realmente, antes da pandemia, eles estavam crescendo diariamente, posso te falar isso. A gente sabe de vendas de somas realmente bem expressivas. E também os cavalos lá fora, com esse euro, embora não é só o euro, mas eles valorizaram também, né? O mundo inteiro está comprando. A China está comprando cavalo na Europa. Imagina o mercado chinês comprando cavalo, o que é? Então, valoriza mesmo, aumenta. Aqui, o cara fica nessa sinuca de bico, vendo agora, seguro. Realmente, você quando vende um cavalo de 7, 8 anos para um amador, é uma coisa deprimente, no sentido de pensar que o cavalo pode ter amanhã um marco seu de disposição, porque não vai virar, lógico. Ele quer para usar prova baixa. Eu sou a favor sempre do incentivo. Quanto mais criar, quanto mais... Você vê muita gente perguntando, mas pô, é hora de comprar, é hora de criar. Eu sou convicto, assim, as crises existem, né? E elas... eu falo, depois da queimada que vem o pasto verde, né? Ela vem, interfere, mas elas depois saem, né, muito mais fortes. Quem entrou e quem fez durante a crise, ele está na oportunidade de fazer o dinheiro. Entrar na bolsa de valores no alto, no pico, né, você sabe o que acontece, não precisa explicar. Então, eu acho que o BH, ou seja a raça que for, a gente dificilmente vai ter cavalos vindos, né, nesse valor de euro e de falta de cavalos lá fora. O incentivo é a melhor ferramenta. Fomentar, aumentar a quantidade e aí conscientizar um proprietário, se ele é um proprietário do cavalo investidor, segurar. Eu sofro esse problema, tem uma égua muito importante e eles querem que eu segure. O cavaleiro e o pai do cavaleiro. E eu vou segurar. Eu queria vender agora, de repente, mas você tem que acreditar, porque é uma propaganda do seu Aras, né? É uma forma de você mostrar a sua criação. A pior coisa do mundo é você vender um bom cavalo quando ele vai ficar lá na mão do amador, ou de um jovem cavaleiro, ou de um inexperiente, né? Então, eu acho que tem esse fator, tem esse problema, mas não é o maior dos problemas. Eu acho que o maior dos problemas é o pós 8 anos, né? E essa deve bater muito na cabeça do cavaleiro. O que eu vou fazer depois dos 8 anos, né?
eu vou voltar, entrar nas provas de 1 metro. Levo ele para o 45 para correr atrás de um prêmio, valorizar mais um pouquinho, mas eu acho que a grande valorização é que se ele, depois do 1,45, saltar 1,50, depois do 1,50, 1,55, e, pô, nós temos chance, nós estamos vendo aí, né, que o Land Petter abriu o caminho, nós temos as éguas do Nilson Leite, aí a Magnólia e a Zâmbia, nós temos aí o da Celine, do Daniel Andrade, são desbravadores, realmente fazem por conta própria, né? Mas estão lá. Ontem até o Daniel me mandou um vídeo da égua dele saltando com o português lá, meu, espetacular a égua. E o português está amando e está numa equipe hoje super forte, né? E a égua está lá, dentro da equipe Audi, né? Que é uma égua BH. Então, sei lá, eu acho que os cavalos BHs que foram para a Europa, né? Brazonado, por exemplo, foi o melhor cavalo de 1,45 durante 5 anos. Né? Então, aqui nos comentários, você não está conseguindo ler, imagino, mas é só para você saber. Não. A discussão está muito na base do o custo que é pro cavaleiro ou mesmo pro proprietário ficar bancando esse cavalo sem utilizar. Tem várias discussões aqui, tipo, o custo para você manter um cavalo, saltar a prova, rodar, fazer o cavalo 6, 7, 8 anos, é um custo muito, muito alto para o cavaleiro bancar, ou mesmo para o proprietário ficar bancando se ele não está utilizando. Eu concordo e tem a solução para isso. O cavalo novo de 4, 5 e 6 anos não deveriam ser feitos dentro de nacionais. Né? Ir para um nacional com um cavalo de 4, 5, 6 anos de idade é rasgar dinheiro. Né? Então, por isso que nós temos que ter incentivo de formar esses cavalos nas regionais, nos manejes. Você tem aí o Vitinho Evangelista, o pai dele, o João Evangelista, tem um baita de um centro lá, com piso, com picadeiro. Ele abre treinos, né, com formato treinos, né, porque não pode ser provas, mas tem tido adesão, mas muito pequena perto do que deveria ter. Né? Você tem que formar o cavalo fora dos nacionais e ir realmente para o nacional quando você está apto a mostrar o cavalo para o nacional. Aí você está com um cavalo bom de 6 anos, né, 7, 8 anos, pô, leve para o nacional, porque valoriza o seu cavalo, né? Você não quer vender, se você quer vender, é uma chance de vender, e se você não quer vender, você está valorizando. Tem custo? Tem, mas é igual o custo de qualquer coisa. Você tem uma indústria... Volta à questão que você estava falando, que é complicado, porque hoje você tem os cavaleiros que montam os cavalos novos, são os cavaleiros que saltam a prova. Não temos no calendário um espaço para cavalo novo. Anos atrás tinha uns concursos aqui em São Paulo que era o Interjump. Isso. Você pagava R$10 para saltar a prova numa quarta-feira. Hoje isso não tem mais no Brasil. Você só tem ou a Copa Santo Amaro, se não é Copa Santo Amaro é ranking na Paulista, isso em São Paulo, claro que os outros estados rodam diferente, mas aí você tem, se você não for pro nacional, seu cavalo não salta nada. Porque a opção que você tem é o nacional, ou é isso, ou você vai saltar um ranking por mês, a cada 3, 4 meses, quando dá sorte de estar todo mundo junto. Então, os rankings é um formato. A Hípica Paulista, por exemplo, ela abriu um formato inteligente, um bate-volta, né? Você não paga estabulagem, você vai lá, salta a prova, põe dentro do caminhão, leva de volta. Putz, isso é fantástico. Para quem quer fazer cavalo, vale muito mais a pena saltar nesse formato numa Hípica Paulista. Eu não tenho certeza se a Santo Amaro faz assim, mas deveria fazer, porque é o bate-volta, né? E tem que rodar, o cavalo tem que sair da casa, tem que ir na Hípica Paulista, tem que ir na Santo Amaro, tem que ir no João Evangelista, tem que ir no Careca, tem que ir... O Careca, eu falei agora, por exemplo, pô, ele é um formador de cavalo, ele tem uma equipe formador de cavalo. Né? E hoje os cavalos, você fala aí, pô, mas o cara tem só o cavalo de 7 anos e se vender, ficar pé. Erro de estratégia. Hoje o cara tem que ter um 7, tem que ter um 6, tem que ter um 5, tem que ter um 4, tem que buscar parcerias, ou se ele não consegue bancar, porque a hora que você vende o de 7, sobe o de 6. Agora, se só tem um cavalo, você vai para os 7 anos, vendeu, você vai ter que começar tudo de novo, vai ter que começar a remar nos 4 anos, ou nos 5 anos,
Pô, você abre mais 4 anos fora do circuito. Isso acontecia no passado, né? E acabou com isso porque tinha os cavalos importados. O cara quebrava o cavalo, pegava um avião, ia na Europa, comprava um cavalo semi-quebrado, né? Trazia para o Brasil, saltava um ano, quebrava, voltava lá, trazia outro, e assim foi feito. Então tinha substituição para isso. Agora não tem que rever, tem que repensar, tem que formar cavalo, tem que ter cavalos em estadinho, né? E vender, Agora, abre uma brecha e compra outro. nós temos aí mais 5 minutinhos, o pessoal está pedindo mais meia hora. Gente, eu não vou abrir mais meia hora. A gente vai encerrar com 2 horas. Eu tenho um projeto super legal que, se der certo, a gente vai ter um papo de novo sobre isso em breve. Eu vou chamar outras pessoas para falar. Mas o que eu ia falar, uma das coisas que é bastante perguntado, eu não consegui ver quase nenhuma das perguntas, é o Aras, o criador, por que ele não segura um? Em vez de criar mais 10 no ano que vem, ele cria mais 9, e o que ele acha que ele é bom, ele segura para mostrar lá na frente que era bom mesmo e valorizar toda a criação. Olha, isso daí está muito linkado com a estratégia de cada criador, né? Nós temos criadores que vendem tudo potro no pé da égua, né? E bons criadores, né? E posso falar, Adriana Busato, o perfil dela de vender cavalos, né? É potro ao pé. Ela caiu no chão, ela vende. É um perfil, é uma estratégia dela. E os cavalos que caem na mão de boas pessoas, de bons formadores, acabam aparecendo. Agora mesmo ela está com um cavalo nos Estados Unidos que tá batendo bola lá. Então ela vendeu potrinho. Tem criadores que querem, de repente, recriar, que é um outro conceito, né? Ele compra potro dela, recria e vende aos 4 anos. Né? E tem... O que você deu essa risada aí? O César deu patrocínio à medicação no Marcon. E aí tem, por exemplo, o Aras 3K. Ele não tem cavaleiro, a estratégia dele é vender os cavalos com 3 a 4 anos de idade. E ele vende tudo, ele não reserva. Né? Então, cada criador acho que tem que ter sua estratégia. O Aras Agroman, pela quantidade, ele reserva um grupo de cavalos para os cavaleiros. Eu tenho muita amizade com o seu Zé e eu tive a felicidade de participar 4 anos seguidos da seleção dos cavalos dele lá, junto com os cavaleiros. E é uma experiência muito bacana. Então, ele tem estratégia. Uma parte ele vende no leilão, né? Outra parte ele segura. Então, eu acho que isso nós não podemos enlatar um formato, sabe? Eu acho que isso nós temos que deixar mesmo de acordo com a estratégia. Eu, por exemplo, na minha criação, tudo está à venda. Eu não tenho reserva de mercado. Só que o que eu acho que vai ser um cavalo que eu possa vender por valores maiores, eu, obviamente, na hora da pergunta quanto você quer, eu valorizo um pouco mais. Eu vou vender o que ele pode vir a valer. Né? Mas tudo tem seu preço, na minha estratégia de negócio. Né? Espetacular. Respondi? A gente está chegando no final. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. O pessoal está falando, continua, faz mais meia hora. Sai o João, continua só você. Eu acho que assim, eu realmente não vou estender mais do que 2 horas a live. Eu acho que foi incrível. Eu acho que a gente pode fazer outra, e fazer outra, e fazer outra. E esse meu processo de live, o projeto é para ser longo. Então eu prefiro continuar tendo papo e que a gente possa debater mais vezes. E a gente conversou sobre o projeto no final de semana. Vamos ver se sai. Eu acho que depois de hoje me anima a fazer. Depois eu conto para todo mundo o que é quando der certo, que precisa testar. Então eu queria te agradecer muito por ter topado. Eu sabia que é uma bucha apertada de enfrentar, porque é um papo que é difícil para todo mundo e está todo mundo querendo resolver e ninguém sabe a solução. Então, obrigado você por ter participado. Obrigado a todo mundo que assistiu, que comentou, que mandou recado. O meu WhatsApp está aberto. Manda comentário, me liga, a gente debate sobre isso. Manda mensagem no inbox. Vamos falar sobre esse assunto. Eu vou tentar manter esse assunto em pauta para as próximas semanas. Legal. E amanhã, às 3 da tarde, a gente vai conversar com o Kevin Stout aqui na live, tá bom? Muito obrigado, Curtino. Eu queria agradecer você também, agradecer todo mundo que acompanhou aí a paciência, e desculpa se eu fui, talvez, em algum momento não tão agradável com as minhas respostas, e desculpa também quem impôs as mensagens, mas eu não consigo realmente ler, raciocinar e falar. É impossível.
eu tenho que me concentrar para falar. Então, peço desculpa e também estou... Muitas pessoas têm meu telefone, eu também estou aberto. Eu acho que é bacana esse tema, é bom de ser discutido e eu quero agradecer você essa oportunidade de poder me expressar. Muito obrigado mesmo e parabéns aí, porque realmente